logaritmos. Ora bem, o enunciado diz o seguinte: sejam A e B, A, B pertencente a R e x, y pertencente a R+, tal que o A é igual ao logaritmo de x de base 2 e B é igual ao logaritmo de y de base 4. Qual das expressões seguintes é igual ao logaritmo? Portanto, esta expressão está aqui. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, vamos já colocar aqui o nosso A e vamos colocar aqui o logaritmo de base 2 de x e o B que era o logaritmo de base 4 de y. Pronto. E vamos também passar para aqui a nossa expressão que eles querem que a gente simplifique com as duas, com estes dados que eles nos deram aqui para conseguirmos chegar a uma das opções da escolha múltipla que, como vocês podem verificar facilmente, que tem todas A's e B's. Portanto, isto obviamente cá de ser para utilizar a expressão que está cá, estas duas expressões que nos dão inicialmente no enunciado. Portanto, a partir daqui, o que é que eu tenho que fazer? Antes de mais, isto no formato em que ele está, eu não consigo simplificar. Portanto, eu tenho que saber que ter o logaritmo de base 64 de x sobre 5 sobre x, y ao quadrado é o mesmo que ter o logaritmo de base 64, portanto, de base 64, de x elevado a 5 menos o logaritmo de base 64 de x, y ao quadrado. Pronto. A partir daqui, ora bem, a partir daqui, como eu tenho ali x elevado a 5, portanto, aquilo que eu posso fazer aqui era passar o 5 já aqui para trás, também. Pronto. Podia passar o 5 aqui para trás e ficaríamos com o logaritmo de base 64 de x menos, portanto, e este 2 também pode passar cá para trás, de 2 de logaritmo de base 64 de x, y, ambos a multiplicarem. Portanto, se está a multiplicar, posso colocar isto aqui a somar também. Vamos tentar fazer aqui uma série aqui de simplificações de forma a conseguirmos aqui chegar aqui a algum resultado. Portanto, basicamente, o que é que eu estou aqui a tentar fazer agora com isto? Ora bem, aqui, agora, isto aqui ficaríamos aqui com 5 logaritmo, portanto, esta parte agora aqui não vou mexer já lá vamos. X, vamos simplificar primeiro esta parte que está aqui à frente, menos 2, e agora colocava aqui entre parênteses, porque isto vamos ficar aqui com logaritmo de base 64, portanto, de x mais o logaritmo de base 64 de y. A qual isto vai ser igual a quê? Portanto, aqui isto ficaríamos com 5 e depois poríamos aqui o logaritmo de base 2 de x e o logaritmo de base 2 de 64. Portanto, porquê que eu coloquei aqui, fiz uma mudança de base? Por causa desta igualdade. Ok? Isto, obviamente, quando vocês chegarem a este exercício, convém já terem feito todos os outros, porque este já tem uma dificuldade uma dificuldade maior. Portanto, será um exercício de grau de dificuldade elevada. Portanto, aqui o 2. Agora, aqui, a mesma coisa. Vou fazer aqui a mesma coisa e vou colocar aqui, portanto, o logaritmo. Vou já separar isto e vou colocar, vamos ver o que é que isto vai dar. O logaritmo de base 2 de x e o logaritmo de base 2 de 64. Ora bem, mais, portanto, e aqui, se nós repararmos em relação ao y, nós temos aqui, portanto, o logaritmo de base 4 de y. Ok, então vamos fazer já aqui uma mudança de base. Vamos aproveitar aqui o 4, vamos colocar aqui o y e vamos colocar aqui o logaritmo de base 4 de 64. Pronto, aproveitando aquelas expressões que estão ali em cima, para depois mais tarde podemos substituir pelas letras, porque é isso que se encontra ali, tanto nas opções da escolha múltipla. Portanto, a partir deste momento, o logaritmo de base 2 de x valeria, até posso colocar aqui entre parênteses, porque isto 5 está a multiplicar, portanto, vale a letra A, portanto, então vou substituir aqui por A, colocava aqui A, e agora, o logaritmo de base 2 de 64, portanto, isto facilmente, se vocês forem fazer as vossas continhas até na calculadora, chegam à conclusão que isto seria a mesma coisa, mas eu aqui não vou fazer. Portanto, eu sei que 64 é 2 elevado a 6. Vou utilizar aqui as regras, na realidade, dos logaritmos na sua totalidade. Ou pelo menos tentar. Aqui, o logaritmo de base 2 de x também valeria A, sobre, portanto, e agora aqui o logaritmo de base 2 de 2 elevado a 6.
Agora, podemos também aplicar, já que esta multiplicação, porque isto aqui está a somar e este 2 multiplica, então ficaríamos aqui com menos 2. E aqui ficaríamos, portanto, também com, ora bem, o logaritmo de base 4 de y daria b, e o logaritmo de base 4 de 64 era mesmo que ter o logaritmo de base 4 de 4 elevado a 3. Pronto. A partir daqui, ora bem, agora eu tenho que saber que, segundo uma regra do logaritmo, em que eu diz o logaritmo base A de A elevado a B é igual a B. Ora bem, então, tendo esta ideia em mente, portanto, vamos colocar aqui, tendo esta ideia em mente, então eu posso dizer que 5 a multiplicar por A, vamos ficar aqui como o 2 é como se fosse o meu A, ok? Então fica só apenas o B, então o meu B é como se fosse o 6, então daria A sobre 6. Menos 2 de A sobre 6, porque é a mesma situação do que a anterior, se vocês verificarem, menos 2 B de 3. Porque neste caso aqui o meu A, como está aqui nesta situação da regra dos logaritmos, o meu A aqui valeria 4. Como é o logaritmo base 4 de 4 elevado a 3, então fica apenas 3. Pronto. Agora, se vocês verificarem aqui, isto é o mesmo do que se nós tivéssemos 5A sobre 6, menos 2A sobre 6, menos 2B sobre 3. Ora bem, então 5A menos 2A daria 3A. Portanto, teríamos aqui 3A sobre 6, menos 2 sobre 3. Portanto, então, facilmente aqui, se a gente acertarmos aqui os denominadores, portanto, acertando aqui os denominadores disto, portanto, aqui multiplicaríamos aqui por 2, então vamos obter aqui uma expressão do género 3A menos, e agora pode ficar já tudo no mesmo travessão, porque os denominadores acertados já permitem o fazer, 4B sobre 6. Portanto, a partir daqui, facilmente, se nós formos cá em cima, portanto, a nossa expressão é 3A menos 4B sobre 6, seria 3A menos 4B sobre 6, seria a opção C.